texto como fundo para entendermos que o Senhor começou uma boa obra em mim e em você. E Ele é fiel para completar. Ele vai completar essa obra. Seja na minha vida, seja na sua vida, Ele vai completar. Mas um dos personagens principais que nós vamos usar nessa noite para trazer essa mensagem é o profeta Jonas. Eu gostaria que você deixasse aberto aí no livro de Jonas, o texto base nós já lemos, para que você possa entender melhor. Lógico, vamos citar outros aqui também, mas principalmente o profeta Jonas. Irmãos, pode abrir e deixar aberto aí. Eu quero começar essa tradução mencionando o nosso quadro de missionários da APT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Depois, com calma, você pode dar uma olhada ali atrás, naquele mural ali atrás, tem um quadro muito grande de missionários internacionais. E eu gostaria que você frisasse, aonde só tem sombra, onde não tem nomes. Nós já citamos algumas pessoas que devem saber, mas talvez outras ainda não. Depois, eu gostaria que você pensasse, por que só tem alguns têm fotos e outros não têm fotos? Será que é porque não mandaram para a agência? Será que é porque não mandaram para a agência de missões? E aí, se separaram, quem já viu aquele quadro de missionário? Está na frente, verdade? Então, grande parte já viu. Quem não viu, depois dá uma olhadinha. Aquele quadro da APMT, é da Missão Transcultural, de Missões Internacionais. Antigamente chamava JMI. A JMI continua até hoje, é a Junta de Missões Nacionais, da qual nós fazemos parte. Temos uma parceria com a Junta aí desse ano. E antigamente a JMI era a Junta de Missões Internacionais, a gente sempre ouviu falar. E nós temos ali, irmãos, o quadro. E depois, quem ainda não conhece, dá uma olhada. Você vai ver que ali, muitas fotos, algumas somente a sombra. Você já imaginou por quê? Por que, Cláudio, você acha que é? Não, já passou bem. Para quem não ouviu, vai ser algo funcionário que não está recebendo oferta ou ajuda. Não é isso, tá? Porque estão em lugares perseguidos, não são proibidos de falar o Evangelho. Então eles não podem ser identificados. Eles estão no país pregando o Evangelho. Eu tive uma colega de curso, que ela foi para o país, eu esqueci o nome agora, e ela trabalhava com negócios marinhos lá, animais marinhos. E ela foi, quando foram lá para eles, ela foi voluntária. Só que o salário dela é pago pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Assim como todos aqueles lá, e mais os 76, 75, 100 e poucos missionários aqui da Junta de Missões Nacionais, também todos nós temos recursos que vêm da Junta de Missões. Então, por questão salarial, mas não. É mais por essa questão mesmo, perseguição. E eu fico imaginando como uma pessoa dessa tem coragem de pôr na cabeça. E aí, o Márcio, se te chamar, você vai? Oi, se chamar você vai? E aí, Lucas, se te chamar para um lugar onde está proibido, é proibido pregar o Evangelho, e você não pode ir. Ou melhor, você pode ir, mas você corre um risco de perder a sua vida. Então eu fiz essa introdução só para que você entenda o que é um verdadeiro chamado de Deus. Quando as pessoas têm o chamado de Deus, isso fica muito claro para mim que nada, nem ninguém vai impedir esse chamado. E é isso que nós vamos falar nessa noite, sobre entendendo o chamado. Entendendo o nosso chamado. Primeira coisa, nós já entendemos aqui, não é um ponto, não, apenas um comentário. Paulo estava certo disso. Paulo estava certo de que aquele que tinha começado a boa obra na vida dele e das pessoas, essa pessoa chamada Cristo, o Deus que te chama, ele vai completar essa obra. E essas pessoas são cientes disso. Por isso elas entendem o seu chamado. Por isso elas se dispõem a fazer a obra de Deus. Mas antes de entrarmos na argumentação dos pontos, eu queria te perguntar uma coisa. Uma pergunta retórica,
bem glória mesmo. Você já entendeu o seu chamado? Você já sabe o seu chamado? E por que essa mensagem agora, na reta final do ano? Porque agora, para nós, vamos falar localmente, né, é o momento de chamados, de atender chamados. É o momento de eleições nas sociedades internas da nossa igreja, não somos aqui como todas as igrejas que vivemos no Brasil. É o momento onde nós vamos convidar pessoas para participar do nosso quadro de professores da escola bíblica dominical, professores dos nossos alunos. Agora à noite, como vocês viram, os professores se desmontam ali. Né? Você pode receber um convite, você pode receber uma indicação de alguém e a mesa administrativa local vai analisar a sua indicação, ou talvez o seu pedido, não, eu não escolho, eu quero trabalhar. Mas antes de ser indicado, ou após ser indicado, né, no caso antes da posse, antes de tomar posse do cargo, é necessário entender o nosso chamado. É necessário entender o nosso chamado. Daí então, nós pegamos esse texto, que eu estou no fundo aqui, o apóstolo Paulo deixando claro, né, Paulo, ele falou que ele não estava mais ou menos certo, não. Ele estava plenamente certo. Ele tinha absoluta convicção de que Deus, que havia começado a obra, ele seria fiel para completar essa obra. Até o dia de Cristo, ou seja, até Jesus voltar, essa obra vai ser completada. O interessante, né, nós fazemos parte dessa obra. Que obra é essa? Mas como nós reagimos quando vem esse chamado? Porque nós precisamos entender algumas coisas. Senão eu não consigo dar a resposta para o chamado de Deus. E pegando aí agora, eu creio que vocês já estão abertos com o livro, no livro do profeta Jonas. A primeira coisa que eu aprendo, baseado na história de Jonas, conforme eu disse, o nosso autor principal vai ser, o nosso tema principal vai ser ele, mas vamos citar outros no decorrer, mas o principal vai ser Jonas, o chamado de Jonas. E a primeira coisa que eu aprendo aqui com Jonas é que o chamado vem de Deus. Tem gente que acha que é a igreja que chama as pessoas. Não é a igreja que chama as pessoas. Quem chama as pessoas é Deus. A igreja só tem o papel de enviar as pessoas. A igreja não chama ninguém. Mas foi o presbítero André que me convidou. Mas foi o Giovanni que falou, mas foi o Paulo, o presbítero Paulo, que me falou sobre ia ser professora. Não, hoje de manhã eu fui indicada para ser secretária, hoje meninas aqui. Né? Humanamente sim. Mas espiritualmente o chamado ministerial ele vem de Deus. Quando eu indico alguém, quando o Paulo indica alguém, quando o Thaís indica, ou o Lucas indica alguém, o Emerson indica alguém, nós não passamos de meros instrumentos na mão de Deus. Mas na verdade quem está chamando é Deus. Eu sou apenas um instrumento para te dar posse, para te apoiar, para te instruir em algumas coisas. Mas na verdade quem te chama é Deus. Eu costumo dizer isso, quando você recusa, né, desde que não tenha motivos plausíveis para isso, que realmente justificam essa recusa também não é para mim. Essa recusa é para Deus. Então, se é Deus que te chama, a sua satisfação também é com Deus. A sua justificativa também vai ser com Deus. Mas quem escolhe as pessoas para a obra, então sabe você. Nossa, será que alguém vai te chamar? Quem vai te chamar é Deus. Qual cargo eu não sei. Como você vai trabalhar eu não sei. Mas quem vai te chamar é Deus. Lá em Jerusalém abriu uma discussão, né, que se tornou algo grande entre Paulo, Barnabé e tal. E aí a igreja começou a orar. Foi justamente por questões missionárias mesmo. E olha só o que aconteceu. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que vos tenho chamado. Quem te chama é Deus. Quem te chama para a obra, meu irmão, é Deus. Então, quando o diabo tentar colocar na sua cabeça, através de pessoas, não vai fazer nada para a igreja, não. A igreja não paga ninguém nada. Meu irmão, quem me paga é Deus. Quem me sustenta é Deus. Eu não estou aqui pastoreando essa igreja por causa do meu salário, não.
Os presbíteros usam que, sendo presbíteros, não pode aparecer, não. Os oficiais nenhum. Você que presta um serviço, a obra do Senhor, você faz porque o Senhor te chamou. Quem te escolheu foi Deus. A igreja só te dá o trabalho, a igreja só te envia. Por isso, e é até pertinente o comentário aqui da Cláudia, no início, quando eu vi a pergunta, né? Porque às vezes você vai mandando uma oferta, né? E é interessante isso, porque tem muitos missionários por aí, que estão por aí, passando lutas, passando dificuldades, não por perseguições normais que o crente deveria sofrer, passando até fome, mas não porque tinham que passar fome, é porque às vezes não foi enviado, não foi chamado por Deus, e foi somente nem enviado pela igreja, porque a igreja que envia o missionário, ela é responsável por esse missionário, pelo menos vai entender assim. Me lembro um dia, eu estava conversando com uma pessoa, tinha em casa e tal, foi a primeira vez que foi, eu acho que não gostou não, né? Porque a pessoa falou comigo, foi falar que a igreja dela chegou um missionário lá com o chinelo todo costurado, quebrado, parando por baixo, e que não sei o que, isso e outro, e que a gente tinha que ajudar, que não sei o que. Eu só perguntei para ela, de onde que é ele? Não, ele apareceu. Cara, de qual igreja que é? Não, nem perguntei. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Inclusive, como tem muita gente aqui, todos são conhecidos na cidade, fiquem atentos. Tem um cidadão rodando aqui na cidade dizendo ser presbiteriano, tá? E pedindo ajuda das pessoas. Se você souber, manda ele procurar. Já 2 pessoas na cidade já me falaram. Ele não se identifica como missionário. Inclusive, teve um dia, eu quero ver com o Paulo, mas o André, e teve um dia que ele falou na cidade que veio aqui na igreja e o presbítero tem um bolo dele. O presbítero tem um bolo dele, só tem o Paulo e o André, tá fácil de resolver, né? O André não fica aqui dentro, o Paulo está o dia todo dentro da aula. E ele tem que ir uma quarta-feira. Quem estava com a gente sabe disso. Quando eu mencionar o nome dele, eu mencionei o sobrenome, ele ficou todo sem graça. Eu pegou a reverenda Raul Júnior, pegou o banquinho e saiu assim. Saiu de mim. Né? Olha só, irmãos. Cuidado com isso. Tem muita gente se auto-intitulando missionário. Né? E aí eu perguntei essa moça. Falei, tá, mas de onde ele veio? Ele está debaixo de qual autoridade? Porque a igreja simplesmente enviou ele para o campo, deixou ele trabalho. Que responsabilidade dessa igreja? Porque realmente quem chama é Deus, mas quem envia é a igreja. E quem envia o missionário tem obrigação para esse missionário. Então eu entendo isso, irmãos, que o chamado, ele vem de Deus. E se ele vem de Deus, não quer dizer que estamos isentos de lutas. Não quer dizer que não vamos passar por dificuldades, vamos sim. E nós precisamos estar prontos para isso. E nós só vamos conseguir passar por determinadas privações, por situações, a partir do momento que entendemos. Quando entendemos que realmente o chamado vem de Deus. Então, se vem de Deus, Ele é fiel para mim. O que Ele me chamou para fazer. Ele vai me dar recurso, porque o chamado vem dele. Se o chamado vem dele, vem recurso. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender sobre o chamado, baseado nessa passagem de Jonas. O chamado vem de Deus. Né? E nós vamos ver Jonas mencionando isso. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Ele não mandou outra pessoa falar com ele, não. A palavra de Deus veio diretamente a ele. Deus falou com ele. Né? O que Deus fala com ele? Aí o versículo 2 vai dizer: dispõe, vai à grande cidade de Nínive. Então Deus fala diretamente, Deus chama diretamente. E poderíamos traçar o nosso perfil de outros chamados: Deus chama, Deus capacita, Deus diz, mas esse sermão não tem sobre. Tem outros argumentos que precisamos tratar, e tratar com certo cuidado. O primeiro deles é esse: o chamado vem de Deus. E quando nós entendemos que o chamado vem de Deus, tem uma segunda coisa que nós precisamos entender. Esse chamado, irmãos, é pessoal. O chamado é pessoal. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive,
sua malícia subiu até mim. Chamado aqui a pessoa. Deus fala: Jonas, olha, vai lá e cabe umas 5, 10, 20 pessoas aí, e leva com você e manda acabar comigo, manda sacudir aquele lugar. Não, Jonas, esconde. O chamado é pessoal. E isso é muito interessante, irmãos, quando entendemos. O chamado é pessoal. Quando você entende que o chamado é pessoal, você não vai responsabilizar outras pessoas pelas suas falhas no chamado. O chamado é meu. Deus chamou a mim. Tem uma banda lá em Joacuba, está gravando, e eu já falei isso com ela, se eu puder, não tem problema. Uma vez ela veio me questionar, por que a minha esposa não estava em tal lugar? Porque não era para estar aqui. Onde ela está, está comigo. O chamado é meu. A responsabilidade é minha. Quem é cobrado sou eu. Lógico, irmãos, vamos deixar uma coisa bem clara, já com parênteses aqui. Isso não isenta as nossas esposas de suas responsabilidades como esposas. Mas o chamado, vou falar do chamado ministerial. O chamado ministerial é meu. Quem tem que ter essa consciência sou eu. Deus chamou Jonas. Jonas era casado, irmãos? Não dá para ver, né? Na Bíblia. E aí, como é que a esposa de Jonas? Ela apoiou ele ou não? Tudo indica que não. Porque ela não se apoiou. Se ela não apoiou, realmente ela não foi com ele no barco, não. Porque a Bíblia só cita ele sozinho. Ela até fala assim: se foi casada, ela pulou fora do barco antes. Ela não embarcou na dele, não. Se era casada, ela falou: você viu sozinho. Eu queria conhecer, você não quer? Você vai ser. Mas aparentemente, talvez não. Ou se casou depois. Mas, o que nós precisamos entender? O chamado é pessoal. O chamado é pessoal. Você vai precisar do discernimento, da ajuda, sim, da pessoa que está do seu lado. Mas você tem que entender que o chamado é sim. O chamado é sim. O que Deus vai fazer através de você é através de você. O ministério da sua esposa é da sua esposa. Não inventa gracinha no ministério dela, não. O sim é sim. E dela é dela. Deus chamou você, cumpra o chamado. Porque ele é absolutamente pessoal. Não, mas a minha família não quer nada com Deus, é o problema dela. O problema é a sua família com Deus. O chamado é seu. Eu tenho visto, irmãos, nas redes sociais, muitos crentes, estou abrindo aspas para isso, tá? Estou abrindo aspas para isso. Criticando outras pessoas. Porque o fulano de tal não pode ser crente porque ele concorda com aquilo. Mas é você que diz que é crente. Cadê você aqui? Cadê você servindo a Deus? Irmãos, isso cansa, como diz o pessoal aqui da região, desapreguiça. Que fulano de tal não serve para ser crente, não, porque ele é isso, ele é aquilo. Tá, mas e você que você serve? Não é fácil. Depois dessas porcariaças doidinhas aí. Fulano não serve para ser crente porque é de partido e tal. Tá, mas e você quer ter um partido? Pensa aqui. Fulano pode vir na igreja porque já frequentou uma banda. Tá, e você nunca frequentou, por que você está aqui? Porque fulano fazia, tá, por que você está aqui? Vendo, irmãos, como as pessoas usam desculpas humanas, nós chamamos isso na teologia, desculpa humana, para tentar não obedecer a palavra de Deus. O chamado de Deus para você é seu. Eu não vou não, porque meu pai fez isso. O problema é do seu pai. O problema é do seu pai. Quem vai responder com Deus é você. Quem vai ter que dar conta para Deus da sua vida é você. Precisamos parar com isso e entendermos o chamado de Deus na minha vida é para mim. Eu preciso fazer isso. Eu preciso entender isso. E aí, irmãos, quando não entendemos isso, nós começamos a fazer essa parte que eu gastava aqui agora um pouco mais de tempo, tempo 3. Vou passar rápido o segundo ponto aqui, o chamado pessoal, justamente por quê? Porque quando eu não entendo que o chamado é pessoal, eu corro o risco de fazer isso aqui, de tentar sabotar o chamado. O chamado não pode ser sabotado. Olha só o que Jonas fez. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope,
achou um navio que ia, tendo descido para Jope, achou um navio que ia para Tarsis e pegou, e pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Quanta idiotice! Achando que ele está longe do Senhor, mudando de cidade, mudando de localidade. Então, irmãos, eu preciso entender: o chamado de Deus não pode ser sabotado. Ninguém consegue fazer isso. Não adianta dar desculpas. Não adianta tentar se justificar. Não adianta. Porque quando o chamado vem de Deus, ele é pessoal e ele não pode ser sabotado. Ninguém consegue mudar isso. No sábado eu estava falando com os jovens de manhã, e falei à noite, uma parte, de manhã nos pequenos grupos, e estavam citando justamente os jovens. Os jovens lá, estavam no acampamento aqui no sítio do Toninho, e estavam falando com eles. Nós entramos na questão aí, o assunto lá me deu margem para falar um pouco da soberania de Deus e a vontade humana, e a responsabilidade humana. Né? Algumas pessoas pregam por aí, quando eu digo que não pode ser sabotado, algumas pessoas usam aí o seu livre-arbítrio, e com isso pode vir sabotar o chamado de Deus, ou a vontade de Deus. E isso só seria possível se eu tivesse livre-arbítrio, eu conseguiria sabotar o chamado de Deus na minha vida. Eu já falei isso várias vezes. As pessoas estão dizendo por aí que tem livre-arbítrio. Talvez Jonas também pensava assim, irmãos. Você não está errado de pensar assim, no momento não, até entender o chamado de Deus. Talvez a pessoa não entendeu o chamado de Deus, e você pensa que você é livre. Mas na hora que você entendeu o chamado de Deus, você não pensa que você não é livre. E aí, eu estava conversando com o presbítero Aguinaldo, lá da nossa igreja, lá da sede, e falando para ele, eu acho interessante, né? Quem pratica o pecado é escravo de quê? Quem pratica o pecado? E o servo de Deus é escravo de quem? De Deus, então vai ser livre. Não você tem liberdade. Ou você é escravo do mundo, ou você é escravo de Deus. Paulo se colocava como escravo de Cristo. Então quem é escravo é livre? Não, então você não tem liberdade. E eu estou mostrando para eles que mesmo que eu concordasse, se eu tivesse essa liberdade, nem a minha liberdade pode sabotar, nem a minha liberdade pode sabotar o chamado de Deus. Jonas achou que tinha liberdade. O que Jonas fez? Pegou o navio da Tarsis, né? E achando que ali iria se esconder de Deus. E aí, alguns que dizem que é só um livre-arbítrio, lógico, não entrando em tema de doutrinar aqui não, tá? É só porque ele dá base mesmo aqui, para falar sobre Jonas. Jonas achava que ele tinha livre-arbítrio, e talvez Jonas até achasse que Deus não fosse interferir nesse livre-arbítrio. Porque as teologias modernas aí diz, o homem tem livre-arbítrio e Deus não interfere nesse livre-arbítrio. No meu humilde ponto de vista, não bate com a Bíblia isso não. Não bate. Vamos imaginar Deus dando livre-arbítrio para Jonas. Qual deveria ser a postura de Deus? Jonas fala, Senhor, vou pegar um navio para outro lugar, não quero. Qual deveria ser a postura de alguém que respeita esse livre-arbítrio? Fazer o quê? Então chama o outro, bacana, você não quer? Bacana, eu chamo o outro, só isso. Poxa, não seria covardia de Deus não fazer o que ele fez? Se o cara não quer, não quer. Qual que é o ditado que tem aí? Quando não quer, Deus obriga. Acabou, seria fácil. Poxa, ele é soberano. Ele pode todas as coisas. Será que ele poderia colocar alguém no lugar de Jonas? Tem que fazer o cara passar por aquilo tudo? E aí? Como que eu faço meu livre-arbítrio agora? Será que Deus não interferiu na liberdade de Jonas? Na liberdade de escolha dele? Eu quero deixar essa pergunta para vocês, não precisa responder não. Só pensa nisso. Deus interferiu ou não na liberdade de Jonas? No texto, talvez, o restante do sermão vai nos mostrar isso. Nem precisa de muita coisa. Todo mundo, mesmo a escola dominical, conhece a história de Jonas. E agora, como faz, Jonas? Não, eu não quero ir, Senhor. Não, como que é isso? Não quer ir? Beleza. E aí Deus faz o que faz. Porque
O chamado de Deus não pode ser sabotado. Jonas vai para o navio. Eu acho que você tem tempo para contar isso. Todo mundo sabe essa história. O que acontece? Então eu não vou contar mais a história de Jonas. Eu vou partir para outros que tentaram, direto ou indiretamente, achar que poderiam fugir dos planos de Deus, ou sabotar o chamado de Deus. Eu vou citar o nome para ver se você lembra o que essa pessoa disse. O que o profeta Isaías disse? Isaías disse no seu chamado. No momento de responder o seu chamado, o que ele disse? Sou homem de impuros lábios. Senhor, eu só falo besteira. Não, eu não vou ser chamado, não. Pode deixar, Isaías. Isso não vai ser problema, não. Deixa que eu resolvo. Foi lá e resolveu a situação. Se tornou um dos maiores profetas desse mundo, ou melhor, o maior profeta desse ano. Jeremias. O que Jeremias falou com Deus lá mesmo no meu chamado? Não faço de uma criança. Jeremias. Aí passou a ser o grande profeta, do período exílio. Moisés, quando Deus chama Moisés, Moisés tem um monte de argumentos, mas vamos separar o principal deles. Quando Deus chama Moisés, o que Moisés diz? Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente outrora, nem agora o Senhor falou comigo. Eu não sei falar. Aí Deus foi lá e deu um jeito para Moisés. Eu te pergunto, qual é o seu problema? Por que você não pode entender o chamado? O que te impede de entender o chamado de Deus? Qual é o seu problema? Qual a sua dificuldade? Vamos amenizar. Não, foi sabotagem, não. É pessoa que realmente tinha dificuldade. Eu também penso assim. Tá, qual a dificuldade? Qual a sua dificuldade? Vamos conversar sobre isso? Você já conversou com Deus sobre a sua dificuldade? Talvez poderia levar para esse outro lado aqui também, tem o próximo sermão. Talvez eles não usaram como desculpas, talvez realmente se sentissem assim. Mas falaram com Deus. E ali eu creio que Deus faz com que eles entendam que o chamado é de Deus. E se o chamado é de Deus, em todos esses aqui, todos esses exemplos citados, o que Deus fez? Deus enviou recursos. E se o chamado é dele, ele envia recursos. Ele te dá condições. Então não precisa se preocupar. Se Deus quisesse me usar até no louvor, ele usaria. Ele dá o jeito dele. Ele faz. Porque ele é Deus. A questão é: será que nós muitas vezes não tentamos sabotar o chamado de Deus? E olha, eu nem estou falando de vida dos outros, não, estou falando da nossa vida. Por isso eu dei a ênfase do chamado pessoal. Tá? O meu chamado é meu. O chamado do Gabriel é meu. Eu nunca, se você me perguntasse assim, Márcio, se você pudesse dar uma sugestão para os meninos, dar uma sugestão não, falar para você vai ser isso, os seus 3 filhos, e por considerar os netos, o que você gostaria que eles fossem? Eu ia falar missionário. Servo de Deus de ação, em termos de se estabelecer, como um chamado de Deus. Eu queria que eles fossem missionários. Mas eu não posso. O chamado é deles. Eu não posso querer que o Gabriel toque o teclado, toque isso, ele tem que pregar, se caso não tivesse o chamado. Eu não posso exigir a mesma coisa do Eric, eu não posso. Não posso muito menos exigir isso na coisa. O chamado é meu. Mas também não posso dar como desculpas. Ah, Senhor, porque eu até quero, mas minha esposa é muito devagar, minha esposa é o problema dela. Deus me chamou. E sabe o que Deus faz, irmãos, quando Ele chama? Ele capacita, Ele dá recursos. E se for preciso mudar pessoas, Ele muda. Deixa eu dar um testemunho para vocês que eu nunca dei lugar nenhum. Já teve vezes, eu tenho, como comprovar para vocês, eu tenho quase 20 anos de ministério pastoral já. Não parece, não, mas eu tenho. Houve uma fase da nossa vida
Eu não tinha um apoio incondicional da minha esposa. Tá? Mas nos últimos 12 anos para cá, eu tenho a melhor esposa do mundo para me apoiar nos trabalhos. Eu tenho. Mas não era assim, não. Ela sabe. Não era assim, não. Não estou dizendo que ela quer que. Como que ela era? Ela era um estorvo na sua vida? Não. O que eu quero dizer? Porque a partir de quando ela entendeu o chamado dela, ela começou também, ela conseguiu me ajudar mais. A partir do momento que ela entendeu. Porque, irmãos, as pessoas querem fazer os outros entender o chamado dele na marra. O Paulo agora quer que a marca seja presbítera. Ela não tem que ser, não. Ela vai exercer o papel que Deus chamou para que ela exercesse. É isso que vai ser. Mas eu não vou fazer isso, essa igreja atrás que vai. Não, ela não tem que fazer dentro do que Deus faz. Ela tem que fazer aquilo que Deus chamou ela para fazer. Ponto final. Irmãos, qual é o ministério? Se o pastor, se ele tem uma esposa que cuida dos seus filhos, que cuida da sua casa, com decência, ele já está sendo ajudado no ministério. Sim ou não, Paulo? Você conhece pastores? Você sempre cuidou dos pastores aqui. Se você tem uma mulher, servo de Deus, presente que Deus te deu no seu ministério, e ela exerce esse papel, fica tranquilo, dessa vez. Dessa vez. Então, irmãos, o que eu preciso entender é que o chamado não pode ser sabotado. E por último, depois eu entendo que o chamado vem de Deus, quando eu entendo que o chamado é pessoal, quando eu entendo que eu não vou sabotar esse chamado, não vou conseguir, e aí eu já estou, aí automaticamente nessa altura, eu já estou trabalhando, eu já estou pronto para ir atender esse chamado. E sabe qual é o melhor de tudo? É que o chamado traz resultados. O chamado de Deus, ele traz resultados. Pode ter certeza. Se Deus te chamou para alguma coisa, você vai trazer resultados, você vai produzir frutos. Vai ser isso. Foi assim com Jonas. Vou pegar só um pedacinho. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive. Agora ele entendeu, né? Agora ele foi. Levantou e foi. O que aconteceu? Lembrando, tem um detalhe aqui. Eu tinha pedido a Deus para não deixar me esquecer disso aqui. Né? Eu tenho esquecido tantas coisas no dia a dia. Eu pedi, Deus, não me deixa esquecer esse detalhe aqui nesse versículo. Levantou-se Jonas e foi para Nínive, com qual palavra? Com a segunda palavra do Senhor. Quando ele saiu de João para Tarso, ele foi a segunda palavra de quem? Dele mesmo, quebrou a cara. Porque tem de crente quebrando a cara, porque está indo segundo o seu querer, segundo a sua própria palavra, segundo a sua liberdade. Continua usando essa liberdade. Falando em liberdade, alguém uma vez, um casal de universidade, muito amigo, carinhoso, maravilhoso, virou para mim e falou assim: Márcio, o problema da doutrina de vocês é que vocês vivem como fantoches na mão de Deus. Eu falei: gente, você está doido? Você já pensou se eu vivesse, se eu fosse um fantoche na mão de Deus? Pô, até mais bonito eu seria. Eu, um fantoche, você já parou para pensar? Você é marido, pensa em marido. Vamos imaginar que você seja bom para sua esposa, sendo que você é. Agora imagina se você fosse um fantoche na mão de Deus, sendo essas coisas. Mário, sinceridade, coração, o que você queria? Eu sei que o Paulo é uma bênção, mas o Paulo é essa bênção ou o Paulo é um fantoche na mão de Deus? Irmão Flávio, o que a senhora acha do Vicente tirar aquele fantoche na mão de Deus? Não é? Já é bom. Imagina. O problema seu é que vocês são fantoches na mão de Deus. Então ela diz que nós somos guiados por Deus. Porque o fantoche, ele é totalmente guiado. Não é isso? Já parou para pensar nisso, irmão? Olha a forma que a mulher achou para refutar a doutrina. Me chamar de fantoche de Deus. Eu falei, se for de Deus, você me chama o que você quiser. Esquisito de Deus, feio de Deus, bonito de Deus, carequinha de Deus. Se for de Deus, você me chama o que você quiser. Me chama o que você quiser. Já pensou? Olha, eu quero
segundo a palavra de Deus. Para onde você tem ido? Você vai segundo você mesmo ou segundo a palavra de Deus? Aí você vai entender os resultados. Aquilo que Deus te chamou para fazer, você está fazendo segundo o chamado dele ou segundo o seu próprio entender das coisas? Nínive era a cidade muito importante diante de Deus e era 3 dias para percorrer. Não é bem andar. Não foi fácil, não. Mas o interessante, irmãos, Nínive era uma cidade muito importante diante dos olhos de Deus. Deu para entender o cuidado de Deus, a preocupação de Deus em enviar o profeta àquele lugar. Você já parou para pensar que talvez o lugar que Deus está te enviando, se Deus está te enviando para aquele lugar, se Deus está te enviando para falar para uma pessoa, por exemplo, peço licença com todo respeito, se Deus colocou no coração do Paulo para convidar a Ana para vir aqui, é porque a Ana é importante para Deus. Por isso que Deus colocou no coração dele para convidá-la para vir aqui. Não é simples amizade, não. É porque a Ana é importante para Deus. Então, se Deus coloca para falar do valor dele para alguém, não é porque você é bom, é porque essa pessoa é importante para Deus. Por mais que aos nossos olhos, porque se fôssemos olhar com uma ótica humana, todo mundo teria razão para Jonas. Comprou um lugar desse? Eu também veria, não, está doido? Eu iria, não. Jonas, humanamente falando, eu poderia dar razão para Jonas. Olha a cidade que é sanguinária. Que for caçar lá? Deixa que eu correr para lá, olha. Na minha ótica. Mas a ótica de Deus não era essa para mim. E aí, como nós falamos, o chamado traz resultados. Olha o que aconteceu. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. A cidade se converteu. A cidade se converteu é porque o pastor era um bom pastor, era um bom pregador, um eloquente? Não. É porque a igreja era receptiva? Não. É porque a palavra é de Deus. Porque agora ele obedeceu, agora ele foi segundo a palavra de Deus. É porque o chamado é de Deus. Quando Deus chama, os resultados vêm. Quando estamos atendendo o chamado de Deus, os resultados vêm. É assim, como diria Billy Graham, é assim que acontece quando Deus aparece. É isso que acontece agora, é isso que acontece quando Deus aparece. Quando Deus está na frente das nossas vidas, quando estamos sendo conduzidos por Deus. E isso não é apenas um chamado ministerial no sentido de igreja. Porque às vezes nós nos prendemos o chamado de Deus somente aos ministérios de igreja. Mas em todas as nossas áreas, em todas as áreas das nossas vidas, o chamado de Deus para você, homem, no seu lar, o chamado de Deus para você é pessoal. No seu trabalho é pessoal. Primeiro ele é de Deus para você. Foi Deus que te colocou como cabeça daquele barco. Então não fuja dessa responsabilidade. Não pega o primeiro barco a caminho. Jonas pegou o caminho de Tarsis, saiu de Jó para Tarsis. Não pega o caminho ao próximo cartório do divórcio, não. Deus colocou como cabeça. O chamado para você exercer esse papel maravilhoso de pai, de marido, vem de Deus. Ele é pessoal, ele é para você. Ah, mas fulano também não viveu tantos anos. O problema de fulano. Para você, mulher, que tem o chamado de Deus, não se preocupe em apenas ter um ministério somente na igreja. Tem um ministério assim como o seu marido, tem um ministério também dentro do seu lar. Que você foi chamada por Deus para exercer. E exerça bem. Exerça bem. Eu estou abrindo isso
uns parênteses aqui, porque daqui a pouco nós vamos falar do nosso encontro da semana que vem. Nosso terceiro encontro de casais do ano. Então, também é um ministério, um chamado de Deus. Não tente trazer boicote algum ao seu casamento. Não tente mudar as coisas. Não tente sabotar o seu lar, porque você vai se dar mal. Você vai ter problemas. Jonas tentou sabotar o chamado. Lógico, nós estamos falando do ministério profético. Mas tem muitos maridos tentando sabotar o casamento. Vai se dar mal. Esse chamado que Deus trouxe para nós como família, quando atendemos segundo o chamado de Deus, quando entramos nesse relacionamento, entendendo que o chamado é de Deus, que ele é pessoal, que eu não vou sabotar aquilo que Deus trouxe para mim, o chamado de Deus para mim, aí sim vai dar resultados. O meu casamento vai dar resultados, os meus filhos vão dar resultados, no meu trabalho vai ter resultado, na escola vai ter resultado, porque foi Deus. Foi Deus que me chamou para ser esposo da minha esposa. Foi Deus que me chamou para trabalhar de chaveiro, eu estava trabalhando de chaveiro. Foi Deus que me chamou para trabalhar na empresa de ônibus e fazer sempre o melhor, lavando o ônibus, 8 anos e 4 meses. E sempre entendi que foi um chamado de Deus. Entenda, irmão, o que você está fazendo. Se você está fazendo, quer por mais, quer ver mais, quer passar qualquer coisa, passar para a glória de Deus. E faça como se estivesse fazendo para Deus. Viva no seu trabalho, viva na faculdade, viva no seu casamento, como se você estivesse vivendo para Deus. Você não está fazendo para sua mulher, você está fazendo para Deus. Você não está fazendo para seu marido, você está fazendo para Deus. Você não está fazendo para seu patrão, você está fazendo para Deus. Isso é entender o chamado. Que possamos entender o nosso chamado. Em qualquer circunstância, em qualquer ambiente. Trabalho, escola, rua, no lar, seja onde for, que possamos entender o chamado de Deus para as nossas vidas. E ministerialmente também, você pode ser convocado aí, a trabalhar na obra do Senhor diretamente. Você já colabora, você já nos ajuda muito, mas pode ser você seja convocado. Talvez, às vezes ninguém, às vezes não sabe também do seu chamado, O seu chamado é seu, é pessoal. Nos procure aí. Eu estou aqui, os presbíteros estão aí. Pastor, eu gostaria de ajudar nessa área. Olha, eu quero ser membro da igreja, eu quero cortar o coisa, quero ser membro, eu quero lembrar da igreja, eu quero ajudar, eu quero ser útil nessa obra. Faça isso. Mas não recusa. Quando disser que aceita, aceita de verdade. Pega de coração. Jonas disse, se você prestar atenção, não vai dar tempo para muita coisa. Quando Deus falou para Jonas, dispõe-te. A Bíblia diz que Jonas se dispôs a fazer errado. Aí não vai cuidar. Ele se dispôs, imediatamente, achando que fosse enganar a Deus. Ele se dispôs a fazer tudo errado. Que Deus nos abençoe e aprenda a sua palavra no meu e no seu coração para a glória do nome de Deus. Hoje sim. Vamos orar. Curva sua cabeça. O momento que nós temos para refletirmos sobre o chamado de Deus em nossas vidas. Você tem entendido? Você sabe que o chamado vem de Deus na sua vida? Você já entendeu isso? Você já entendeu que o seu chamado é pessoal? Você já entendeu que não adianta tentar sabotar o chamado de Deus? Eu não tenho tempo. Cuidado. Isso também é uma forma de sabotar. Tem pessoas que realmente não vai ter tempo. Você já falou que pensar melhor no chamado de Deus traz resultados para as nossas vidas? E para aquilo que Ele nos chamou para fazer também. Santo Deus,
Obrigado, Deus, porque o Senhor escolheu desde o ventre da minha mãe. Só o Senhor vai saber o que passamos. O Senhor tem nos chamado. Foi o Senhor que nos escolheu. E não nós escolhemos o Senhor. Assim a tua palavra nos diz. Meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, abra os nossos olhos espirituais, abra, Deus, o nosso entendimento, para que possamos, de fato, entendermos a vontade do Senhor nas nossas vidas. Nós já sabemos como ela é. Ela é boa, ela é agradável, e a tua palavra diz que ela é perfeita. Mas muitas vezes não entendemos isso. Eu te peço, em nome de Jesus, aplique a sua palavra em nossos corações para entendermos de fato a sua vontade, como escritor chamado do Senhor. Meu Deus, fique conosco e nos abençoe. Abençoe cada família aqui representada, cada casal aqui presente, Deus. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus.